Como continuação da nossa lição de número 13, o tópico 1 vai falar sobre o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O novo nascimento é uma das mais gloriosas bênçãos dos que foram regenerados pelo Espírito Santo. É uma das doutrinas mais importantes para a vida do ser humano, a questão do novo nascimento. Existe algo falado no mundo que qualquer coisa que se fala a respeito de Deus, a grande maioria vai dizer: "Ah, eu também sou filho de Deus." Ou usam a expressão: "Todo mundo é filho de Deus." E aí fica a pergunta: é verdade isso? Como é que funcionam essas questões? É isso basicamente o que esse tópico 1 vai mostrar a respeito do nascimento do novo homem. O item 1 vai dizer: não nascido do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ou seja, o Evangelho de João, capítulo 4, quando fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana e ela entra na confusão a respeito de adorar neste ou naquele monte, Jesus vai dizer: olha, já vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem assim. E aqui, como fala que o homem, antes de tudo, é uma criação espiritual, nada melhor do que o que já foi explicado lá numa das primeiras lições a respeito da composição do ser humano como corpo, alma e espírito e as funções de cada uma delas. Então, o homem também foi criado um ser espiritual, foi criado um ser para que vivesse eternamente diante de Deus. E é isso que o autor está falando aqui logo no início. Antes de tudo, nós precisamos saber que nós fomos criados, somos uma criação espiritual de Deus. E ele segue falando que não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. E para essa afirmação, como fala lá no prólogo, ele vai usar os versículos 12 e 13 do Evangelho de João, no capítulo 1, que diz: "Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Ou seja, aquele que é filho de Deus é somente aqueles que o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até este momento, todos nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus até o momento em que há essa regeneração, essa transformação, onde nós entregamos a nossa vida a Cristo e passamos a ser uma nova criatura. Passamos a viver segundo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós fomos então criados por Deus e entregamos a nossa vida, passamos a ser filhos de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Ou seja, através de Jesus Cristo nós podemos ter uma nova vida, uma vida segundo a vontade de Deus. E é importante o que o autor frisa aqui, segundo os méritos de Jesus. Por isso que João vai dizer: mas a todos quanto o receberam. E quando nós lemos todo o capítulo, nós entendemos que está falando de Jesus.
começa lá: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e vai discorrendo a respeito de Jesus até chegar no versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, fazendo uma referência exclusiva a Jesus Cristo como o único que pode fazer nos conceder essa bênção de nos tornarmos filhos de Deus através do recebimento e compreensão da obra que ele exerceu lá na cruz do Calvário. E é importante também frisar aqui que a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Quando nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, que foi gravado na primeira parte, vai dizer o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. É através do Espírito Santo que nós passamos a viver uma nova vida. Então, é importante essa definição, né? O que é ser nascido da carne? O nascido da carne é o nosso nascimento natural. Todos nós nascemos da carne e do sangue. Essa é a forma natural de nós estarmos aqui. Mas o que está em jogo, o que está sendo falado aqui, é o nascimento espiritual, é o nascimento de Deus, que é o nosso tópico 2, é o que nós vamos ver a partir a partir do item 2 desse primeiro tópico aqui. Antes de entrar no item 2, é um texto interessante que é o de Romanos 8,16, que fala que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos um novo começo. Não na mesma maneira como Nicodemos havia entendido, e ele pergunta: bom, agora que eu já sou velho, vou voltar a nascer de novo, vou voltar para o ventre de minha mãe para começar uma nova vida. Jesus está dizendo: não, a vida na carne essa vai continuar até a nossa morte, mas a partir do momento em que nós entregamos a vida para Jesus, nós começamos uma nova vida, um novo modelo de vida, que é o que diz o item 2, o nascido de Deus. Ou seja, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então essa é a grande importância. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 vai falar sobre o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. E também fala da aceitação pela fé. Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa aceitação pela fé que produz esse novo nascimento na nossa vida. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o auge pelo qual nós alcançamos essa bem-aventurança. Então, logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. É isso que nós precisamos entender. Não vamos deixar de viver na carne, vamos estar vivendo na carne, que eu digo, nesse corpo, até o dia em que Cristo nos chamar. Mas até lá, se nós não entregarmos a vida a Cristo, nós não podemos ser considerados como filhos de Deus. E ali fala sobre ser nascido da água, o nosso item 3, fazendo uma alusão à questão do batismo em águas, que só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16 vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, usa a exemplificação do batismo nas águas como uma forma de aceitação a Cristo, que na época era algo
bem complexo, porque poderia ocasionar a morte de quem não servisse ou observasse corretamente. Se devidamente observado, simbolizava não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6, 1 a 12. Eu vou ler apenas os versículos 4 a 7. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, fala dessa nossa identificação com a morte de Cristo. Ou seja, esse homem natural morre para nascer e viver de acordo com aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo, ou seja, fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitamos para uma novidade de vida, para viver uma novidade na nossa vida. E o item 4 vai dizer nascido do Espírito Santo. É interessante relermos de novo o versículo 6 lá da nossa leitura bíblica em classe, que diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, são duas questões diferentes e fala das nossas duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. João 3,6 é o texto que nós lemos. Este ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João vai dizer, Jesus fala para Nicodemos: o vento assopra onde quer, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Então, explicar o novo nascimento como uma ação do Espírito Santo não é algo que humanamente fácil de se dizer, mas é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque João, capítulo 16, dos versículos 7 a 11, vai dizer que nós somos pecadores, mas o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser nascidos de novo, nascidos do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos convencer das nossas fraquezas, das nossas falhas, vai dizer que nós estamos agindo ou fazendo errado. Por isso que nós precisamos daí nascer da água pelo batismo e do Espírito Santo, que vai mudar e transformar a nossa vida, vai gerar uma nova vida em nós, conforme 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. A conversão por si só, ela começa a partir da nossa pregação do Evangelho para uma pessoa, quando o Espírito Santo convence ela do pecado, da justiça e do juízo, ela confessa os seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, e aí o Espírito Santo faz uma obra nela, que é testificada através do batismo e através da ação regeneradora do Espírito Santo na vida deste novo convertido. Então, o tópico 1 fala sobre o nascimento do novo homem, que ocorre dessa forma como eu acabei de relatar.